Galera, dando continuidade aqui à análise do discurso de Jair Bolsonaro no dia em que ele e outros comparsas foram tornados réus pela tentativa de golpe de Estado no Brasil, aos 10 minutos do discurso, lembra que está aqui o discurso, o link está aqui embaixo na descrição, tá? Ele diz o seguinte: olha, eu estou sofrendo tudo isso apenas porque eu estava defendendo golpe, apenas porque eu estava defendendo voto impresso. Mentira! Jair Bolsonaro várias vezes, tem vídeos dele adoidado e falando que a fraude está no TSE, que eu tenho provas materiais da fraude, qualquer hora eu vou divulgar. Falava de vídeos falsos de gente que tentou votar nele e aí o voto virava pro Haddad. Ele, quando fez aquela reunião com os embaixadores, que é o resultado, que é a causa da inelegibilidade dele, não foi para sugerir voto impresso, não foi para defender a ideia de voto impresso, que é uma ideia, a bem dizer, defensável. Ok, você pode defender isso aí, é plausível que você defenda isso. O que não pode é você dizer que a eleição foi fraudada, sendo que não há nenhum elemento para você dizer isso. E Bolsonaro fala isso desde os primeiros meses de 2019. Desde os primeiros meses, quando começaram as manifestações pedindo fechamento do Supremo, do Parlamento, ele alega que ele ganhou em 2018, foi no primeiro turno, que a eleição foi roubada mais ou menos, né? Então, ele não está sendo acusado de tentativa de golpe, nem ficou inelegível por causa de defender voto impresso, não. Tá? É porque ele chamou os embaixadores lá, num momento de campanha eleitoral, para jogar o sistema eleitoral brasileiro e a democracia brasileira na lama. Talvez para angariar adeptos aí, né, da Hungria, da Turquia, desses países autoritários aos quais o Brasil vinha se aliando. O que mais? Aos 17 minutos e 35 segundos, ele fala que em 2022 o PL, ele questiona aquela multa que a Justiça Eleitoral aplicou ao PL de 20 e tantos milhões de reais. Ele diz assim: olha, o PL, houve uma perseguição ao meu partido, porque o PL, apenas por peticionar a Justiça Eleitoral, tomou uma multa de 20 e tantos milhões. Mentira, distorção da verdade. O PL tomou uma multa de 20 e tantos milhões porque tentou fazer mau uso da justiça. E isso qualquer pessoa vai tomar. Não é porque é o PL do seu Jair Bolsonaro, não. É porque o PL elegeu um monte de governador, um monte de deputado, um monte de senador, inclusive apoiadores fanáticos de Jair Bolsonaro, né? Elegeu o Romeu Zema, elegeu o Ratinho Júnior, elegeu o Tarcísio, elegeu uma galera de apoiadores de Jair Bolsonaro. E depois, quando a eleição presidencial foi decidida contrariamente a Bolsonaro, entrou na justiça falando que as urnas eram fraudadas, mas eram fraudadas só no segundo turno e sem nenhum elemento. Isso, gente, é abuso, é mau uso da justiça, isso é passivo de multa, sim. Então o PL não foi multado porque entrou com uma simples petição, não. É porque tentou fazer mau uso, usar a justiça de má fé. Isso chama-se litigância de má fé. Multou e foi pouco. Aos 18 minutos, ele começa a falar do tal do inquérito 1361 da Polícia Federal, sem explicar o que é. Então, antes eu vou explicar o que é. O inquérito 1361, ele foi um inquérito que a Polícia Federal abriu quando houve uma tentativa de invasão hacker ao site do TSE. Tá? Lá em 2017 ou 2018, não tenho certeza. Não tem nada a ver com urna eletrônica, não tem nada a ver com voto, não tem nada a ver com eleição. Tem a ver com a tentativa de invasão ao site do TSE. Tá? O site é onde as informações são divulgadas, mas não é o site que armazena os votos. As urnas eletrônicas não jogam... quando você vota, o seu voto não vai para a internet. É um sistema fechado. Tá? Então a invasão do site do TSE, houve uma tentativa de invasão hacker, isso é crime. Houve esse inquérito 1361 da Polícia Federal, beleza. Mas aí Bolsonaro distorce e mente descaradamente falando que o inquérito 1361 estava investigando que as eleições de 2018 foram fraudadas e que ele ganhou no primeiro turno. Mentira! 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 O inquérito 1361 não tem nada a ver com as eleições, não tem nada a ver com Jair Bolsonaro, não tem nada a ver com urna, não tem nada a ver com voto. E inquérito é sigiloso. Ele fala que o inquérito foi tornado sigiloso depois que ele divulgou. Mentira! Inquérito, em geral, é sigiloso. E esse já era sigiloso antes. E aí, o que aconteceu com o Jair Bolsonaro? Ele fez uma live, aquelas lives horrorosas que ele fazia nas quintas-feiras, divulgando peças desse inquérito.
aos quais ele não podia ter tido acesso. O ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal da época dele, foi lá, pegou o inquérito sigiloso e entregou para ele. E ele, além de cometer o crime de ter acesso a esse inquérito sigiloso, ainda revelou numa live. Isso é uma barbaridade. Isso é uma violência, isso não pode. Durante a fase de inquérito, a polícia está apurando. Se ficar público, o cara que está sendo apurado vai correr, vai saber onde é que a polícia está beirando ele. Então, além do inquérito 361 não ter se tornado sigiloso depois que ele divulgou, ainda tem o fato que ele não podia ter tido acesso, muito menos divulgado, e que o inquérito 361 tem nada a ver com a eleição de 2018, muito menos com ele. Ok? Que isso fique claro. O que mais? Aos 24 minutos e 40, ele fala assim, ó, o TSE influenciou, jogou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. Eu não pude mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto, do Lula falando que o pobre coitado rouba celular para tomar uma cervejinha. Eu não pude mostrar a imagem do Lula com um gorro CPX na cabeça, do Lula no Morro do Alemão reunido com o traficante. E aqui a gente precisa separar duas partes. A primeira parte é que ele fala que o TSE barrou a divulgação de vídeos do Lula defendendo aborto e do Lula falando que justificando o roubo de celular porque o cara precisa tomar uma cervejinha. Sabe por que a Justiça Eleitoral barrou esses vídeos na campanha do Jair Bolsonaro? Porque eles eram falsos. E também a Justiça barrou vídeos da campanha do Lula também. Barrou vídeos da campanha do Lula associando Jair Bolsonaro a questões da pandemia. Que na minha opinião eram vídeos até que poderiam ter ido ao ar. Porque Jair Bolsonaro tem relação direta com problemas da pandemia. E aliás, na minha opinião, são os crimes mais graves que ele cometeu. Vai ter vídeo depois sobre isso também. Mas enfim, o TRE barrou o vídeo das duas campanhas e esses vídeos que ele cita especificamente foi barrado porque são falsos. O vídeo do boné do CPX, aí é um problema do ódio que essa gente da extrema direita tem contra o pobre. Ele fala assim, ó, o Lula com o gorro do CPX na cabeça, no Morro do Alemão reunido com o traficante. O Lula estava no Morro do Alemão com o boné CPX. Sabe o que é CPX? Tem a ver com comunidade, não tem a ver com tráfico não, tem a ver com favelado, com organização de favela. Com atividades comunitárias. CPX não é tráfico, não. Até porque, você já viu boné do Comando Vermelho? Camiseta do PCC? Isso não existe não, ô seu imbecil. O traficante não cria marca para botar boné, ainda mais na cabeça do presidente da República, não. E o preconceito está em dizer que o presidente estava reunido com o traficante no Morro do Alemão. O presidente estava reunido com lideranças comunitárias. Na favela, Bolsonaro, tem mais gente boa do que traficante, você não sabia disso não? O traficante tá lá destruindo a vida do gente boa que tá morando lá. Aliás, o traficante só não, o traficante é a polícia. Estão lá os dois, par a par, destruindo a vida do cidadão. E para isso tem a importância da participação comunitária, dos líderes comunitários com os quais o presidente Lula estava reunido. Então, se você ainda tá caindo nessa história de que CPX significa tráfico de drogas e que o Lula estava reunido com o traficante, acorde, ele estava reunido com líderes comunitários. Nem todo favelado, nem todo morador de favela é traficante, isso é preconceito, ok? Mais um pouquinho, vamos precisar de mais vídeos, aí não vai dar tempo. Aos 24h47, ele fala que olha que barbaridade, toda a campanha tem aquelas inserções em rádio, né? Então a campanha manda para as emissoras de rádio as inserções, as propagandinhas. Vote Bolsonaro, vote Lula, tá? Aí ele diz assim, ó, 1,5 milhão de inserções de rádio foram excluídas da minha campanha do Nordeste. 1,5 milhão. Vamos lembrar como é que foi essa história. Lá no final da campanha de 2022, o Fábio Faria, se não me engano, que era o ministro dele da comunicação, falou que 150 mil inserções de rádio tinham sido excluídas. Ele ameaçou entrar na justiça contra isso e divulgou isso publicamente, né? Então não é, para começar, que não era 1,5 milhão, era 150 mil. Mas mesmo assim, os 150 mil ele teve que desmentir porque era mentira! Com medo de tomar na cara uma ação judicial, o Fábio Faria teve que ir na mesma noite desmentir, procura aí na internet. Primeiro o Fábio Faria foi lá e falou que a campanha tinham sido tiradas 150 mil inserções de rádio da campanha de Jair Bolsonaro. Depois ele falou que não é bem assim não, a gente vai apurar ainda. E nunca mais se falou nisso. Mas isso vira uma verdade. Isso vira uma verdade que a galera quer acreditar nisso. Mas a briga nossa aqui é por falar a verdade, tá?
Último desse vídeo, tá? Aos 25 minutos e 10, o Jair Bolsonaro falou que é um absurdo que o TSE fez campanha para jovem de 16, 17 anos votar e que sabidamente essa turma vota na esquerda. Que só nisso aí ele perdeu a eleição, daria mais de 2 milhões de votos. Cara, onde é que tem absurdo em você fazer campanha para jovem votar? E eu não sei se jovem majoritariamente vota contra ele, não. Tomara, porque aí nosso futuro está menos ameaçado. Mas aonde. E ele fala isso como se fosse uma barbaridade, como se fosse o TSE agindo contra ele, o TSE fazer campanha para jovem votar. O TSE sempre fez campanha para jovem votar. O senhor sabe que eu votei em 1994 pela primeira vez com 16 anos? Por causa de uma campanha do TSE. Lembra que o presidente era Itamar Franco? Por causa de uma campanha do TSE. Isso é normal, isso sempre existiu nas democracias. Mas aí o Jair Bolsonaro usa isso para dizer que o TSE fez campanha para jovem votar porque o jovem vota no Lula. Vamos continuar no próximo vídeo.